15 horas, então, vamos começar essa live. Eu sou o jornalista Alessandro Carvalho, da Agência Safras, e hoje converso com o analista e consultor de safras de mercado, Gil Barabás, sobre o atual momento do mercado de café. O tema da nossa live é a Safra Brasileira 2021 e as perspectivas de mercado. Para melhorar a nossa interação, eu conto com a ajuda de todos que estão nos assistindo para enviar suas perguntas e comentários que vão ser colocados aqui, respondidos pelo Gil, e para ajudar a dar agilidade ao nosso papo. Boa tarde, Gil. Oi, boa tarde a todos. Bom, Gil, vamos falar, começando assim aqui. Hoje é o último pregão na Bolsa de Nova York de outubro e acabamos de colocar isso agora na nossa agência, queda acumulada no mês de outubro para o café arábica em Nova York, 5,9%, quase 6%. A gente sabe que tem a ver com o clima no Brasil, com as indicações de chuvas benéficas das lavouras, com vistas à safra do próximo ano, mas não é só isso que determinou essa recente queda de Nova York, que fez o mercado cair abaixo de $1,10 por vez. Bom, essa é a minha primeira pergunta, Gil. O que está derrubando, que derrubou o mercado de café em outubro, principalmente na Bolsa de Nova York? Oi, Alessandro. Tem uma série de fatores aí que explicam esse movimento de queda do café em outubro na Bolsa de Nova York. Na verdade, a gente já vem acompanhando essa queda do café lá em Nova York desde setembro, né? Setembro foi o pico logo no começo, e depois o resto do mês foi de queda, e essa queda ela continuou e se acentuou ao longo do mês de outubro. Mas é uma soma de fatores, né? Primeiro, a questão aí da quebra de padrão climático no Brasil, né? Você teve aí o retorno das chuvas, isso aí levou a um movimento de desmonte da proteção com o clima no Brasil, né? O outro fator que também ajuda a entender esse movimento é que o que estava puxando o preço, que levou o preço a subir lá em Nova York, parte, quando ele chegou nos 135 centavos, foi a questão aí de estoque certificado muito, muito baixo na Bolsa de Nova York, por uma carência de cafés suaves no mundo, principalmente da América Central, né? A gente já entrou agora no último trimestre do ano dentro do período de entrada de safra dessas origens, né, dos suaves, Colômbia e América Central. Isso também, e daí, ainda você está com estoque baixo lá, mas houve uma ligeira melhora. Isso também ajudou a desmontar aquela proteção que existia na Bolsa, né? Então, quer dizer, você teria dois fatores principais: a questão do clima no Brasil, né, e a questão aí de outras origens entrando e você tendo mais oferta de café suaves no mundo. E terceiro, né, terceiro e quarto, né, terceiro é essa pressão de fluxo da chegada da safra brasileira, né? Então você tem um volume muito grande de café sendo embarcado do Brasil, então você tem Brasil, você tem chegada de outras origens, isso dá uma tranquilidade no abastecimento mundial que pesa contra Nova York, né? E o último fator, câmbio, né? Dólar alto, ele pesa contra commodities e, no caso, aí pesa contra o café também. Seriam esses fatores que explicam esse movimento que começou lá em setembro e que se acentuou ao longo de outubro. Gil, e essa semana teve muito essa situação no mercado, de pressão geral nos mercados e aversão ao risco por causa da segunda onda da pandemia do coronavírus na Europa, em outros países também. Como é que isso está mexendo com a Bolsa? Olha, você tem, lógico, evidentemente, o que traz, né? Ele traz volatilidade para o mercado, né? Então, o mercado está muito mais volátil por conta disso, né? Então, você tem, se a gente acompanhar recentemente os movimentos dos mercados mundiais, a gente teve uma queda muito acentuada do preço dos ativos por conta da pandemia, né? Então, os ativos caíram de uma forma generalizada, né? E você teve, depois disso, né, você teve uma recuperação, né? Então, você teve, primeiro, pandemia, queda acentuada de todos os ativos, né? E os ativos de risco, como o dólar e o ouro, subindo, né? E daí você teve o seguinte, era aquela discussão, essa retomada da atividade. E criou-se uma bolha de otimismo muito grande, que essa retomada seria em forma de V, enfim, toda aquela sopa de letrinhas que a gente fala faz tempo, né? E daí num primeiro momento, você criou uma expectativa que essa recuperação ia ser rápida, né? Então, a gente ia ter uma recuperação já no segundo semestre de 2020. Primeiro semestre de queda, segundo semestre de alta e depois a retomada da atividade ao longo de 2021.
O que a gente está vendo? Que essa retomada da atividade ela está mais lenta, né? Ela não está sendo tão acentuada, né? E ela é segmentada, é uma retomada de atividade segmentada, então alguns segmentos reagem de forma mais rápida e outros de forma mais lenta. E agora a questão da segunda onda de Covid-19 na Europa, né, que levou de novo a isolamento, a bloqueio, e lógico, isso vai interferir nos números da atividade econômica na Europa e também influencia mundialmente, né, porque essa segunda onda que está começando na Europa, ela pode mundialmente, né? Então, isso leva ao quê? Traz volatilidade, traz o que a gente chama no mercado financeiro de procura de proteção, né? Uma maior aversão ao risco, procura por proteção. Isso faz o dólar subir, faz ouro subir, é o que aconteceu ao longo do mês de outubro, faz bolsas, ativos mais de risco, como bolsa, mercado de acionário, mercado de commodities caírem. Então, esse movimento, ele traz muita volatilidade, porque ele traz incerteza em relação ao futuro. Então, esse é o efeito dessa segunda onda da pandemia. Certo, Gil. Falando um pouquinho agora do dólar, né? A gente fechando agora o mês de outubro, aqui no Brasil, com uma valorização de quase 3%, né? E isso é um alívio, um alento para o produtor de café que viu na Bolsa de Nova York essa queda, mas tem no dólar esse amparo e esse apoio aos preços em reais. O que a gente pode falar do câmbio para comercialização interna? Olha, Alessandro, o câmbio ele está sendo um contraponto, né? Então a gente tem a gente está olhando Nova York esfarelar, cair, né? Derreter, e por outro lado você tem o câmbio que está sendo o contraponto, que está suavizando o efeito dessa queda em Nova York nos preços em reais no mercado interno. Então, quer dizer, ele está sendo como contraponto. Ele não subiu tanto quanto caiu Nova York, por isso que a gente teve uma queda nos preços em reais aqui. Oi, perdão. Oi. Gil, não, só para dizer que o pessoal está nos avisando aqui para tu ajustar a tua câmera, que a tua imagem não está nítida. A gente não sabe se é internet, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui. Acho que é melhor... Só um minutinho. Eu acho que vou ter que sair, você vai ter que convidar de novo. Pode ser? Pode ser. Então tá. Vamos convidar o Gil de novo aqui, que a internet dele estava com problemas. Vamos ver aqui. Se conecta. Falando com o nosso consultor de safras de mercado, Gil Barabaixo. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Enviei o convite para ele, vamos ver se... Como é que está o áudio? Está melhor? Enviando de novo aqui para o Gil, guardando a conexão dele. Agora vai dar certo. Oi. Tranquilo? Tá um pouco melhor agora, Gil. O pessoal da nossa operacional vai dizer aí, mas... Exato. Mas vamos ver. O microfone parece que está um pouco baixo. Vamos ver se... Ô, Alessandro, tem um pessoal perguntando também aqui, só comenta aí, enfim, para... Já está tudo ok? Está tudo tranquilo? Não, está tudo tranquilo. Em paralelo, ele não vai... Eu ia pedir para você explicar para ele, mas ele não vai. Como é que está agora? Ele não vai entender, porque se ele entendesse, ele já estaria conectado, né? Então, se ele pudesse te ouvir, ele já estaria conectado. Enfim, besteira minha aqui. Bom. Tá. A gente falava sobre o câmbio e o auxílio que, no meio dessa queda da Bolsa de Nova York, está dando para o produtor, né, em reais. Em reais está uma situação... Aliás, o câmbio ao longo desse ano foi a grande saída para o produtor de café, para outros produtores de outras commodities também, do Brasil, porque realmente
patamares bem altos, que acaba dando uma sustentação para o preço da commodity brasileira em reais, né? Exatamente, quer dizer, você tem aí um câmbio que está ele tá ajudando bastante, né? Então, quer dizer, muitas vezes aí, não só para o produtor de café, mas para o produtor de commodities como um todo, o exportador brasileiro, né? Ele, na maioria das vezes, ele não está vendendo o produto dele, está vendendo o câmbio. O produtor de café aconteceu isso. Em muitos momentos, ele vendeu dólar, menos café do que dólar. É só a gente olhar o preço do café no mercado internacional, ele testa. Ele testa a linha de $1 por libra. Ele testa essa linha que estão falando aqui em relação à questão do. Se está tudo ok? Tá me ouvindo bem aí, Alessandro? Tá bem? Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. A imagem ainda não está muito boa, não, Gil, mas vamos tocar que a tua voz está clara em bom som. Então tá, tranquilo. Tá? O áudio está perfeito. Legal. Bom. Então, essa questão aí do dólar, né? O dólar ele foi muitas vezes, se a gente pegar o histórico de preço de café que atingiu esse ano, ele é baixo, um patamar baixo. Ele teve picos que ele foi a 135 centavos, mas ele andou próximo do fundo, próximo da linha de $1 por libra-peso. Na maioria vezes chegou a romper, trabalhar abaixo. Na entrada da safra brasileira, ele trabalhou abaixo de $1 por libra-peso. Então, quer dizer, não era o preço de café que estava motivando a exportação. O que estava motivando a exportação era o dólar, porque o dólar chegou a 6, né? Chegou próximo da linha dos 6. Então, quer dizer, esse dólar alto era que estava estimulando a exportação e garantia o preço em reais para o produtor. Então, quer dizer, o câmbio ele serviu ali como um fator que explica o preço que foi atingido em reais no mercado interno, né? Tá certo. Olha, temos perguntas aí chegando. Vamos começar aqui com a pergunta do Arno. Né? Que impacto as eleições norte-americanas podem trazer no mercado global de café em relação a preços? Olha, o que a eleição americana traz ali, ela já está trazendo, ela contribui para essa volatilidade no câmbio, né? Então, a eleição na próxima terça-feira, essas puxadas, esse movimento de cautela que a gente está vendo nos mercados, né? Se deve a essa questão. Um dos fatores, né, um fator externo, além da questão da Covid, um outro fator externo é essa indefinição em relação ao próximo presidente. Se vai continuar Trump, se vai vir o Biden, né? E o novo, se vier o Biden, você não tem ainda o que ele vai trazer, né? E o Trump, qual que vai ser o segundo mandato do Trump também? Então, quer dizer, isso traz volatilidade no primeiro momento para definição e no segundo momento, depois de definido o novo presidente dos Estados Unidos, como é que vai ser? Ou o segundo mandato do Trump ou o primeiro mandato do Biden. Então, traz sim volatilidade, né? E essa questão aí, ela traz principalmente para as commodities e para o dólar, porque ela envolve Estados Unidos e China, né? E China é o maior comprador de commodities do mundo. Então, quer dizer, se você tem aí uma relação Estados Unidos e China, essa relação Estados Unidos e China, ela tem um impacto muito grande, porque a gente está falando das duas maiores economias mundiais, né? Ela tem um impacto muito grande na economia global, na composição do câmbio e também, principalmente, na composição de preços de commodities no mundo, né? A China, ela tem esse impacto sobre o mercado de commodities, né? Então, essa definição, ela vai trazer também ela já está trazendo incertezas, né? Então, quer dizer, por isso que o mercado ele opta pelo quê? Por ele ficar por uma postura mais de segurança, né? E isso aí leva os chamados famosos movimentos de aversão ao risco que a gente está vendo, o dólar sobe como proteção, né? Tá certo. Aproveitando para falar do nosso site, Gil, que tem os preços do café e de todos os outros commodities, né? Quem está assistindo a nossa live pode se informar sobre as tendências do mercado. Eu sugiro que acompanhem nossas redes sociais e acessem nosso site safras.com.br. Lá vocês poderão pedir uma demonstração grátis, né, da plataforma de Safras, que reúne as principais informações sobre o mercado agropecuário. No site vocês também podem conferir a agenda de cursos online de Safras ministrados pelo Gil e por outros dos nossos consultores. Bom, Gil, falando novamente sobre o mercado internacional, a gente tem a indicação da Organização Internacional do Café de um mercado global com superávit
na oferta em relação à demanda, com sobra de oferta em relação à demanda, na temporada 2019-2020, outubro, setembro, terminando agora há pouco, com um excedente estimado de 1,5 milhão de sacas de 60 quilos. A produção foi mais ou menos, o último relatório da OIC não alterou tanto, o que alterou foi uma revisão para baixo no número do consumo mundial. Então, Gil, parece que muito se explica por aí, né, essa depressão nos preços na Bolsa de Nova York por conta de uma tranquilidade no abastecimento global, né, Gil? Exatamente, Alessandro. O que a gente está vendo nos últimos anos é que o mundo está produzindo a mais do que precisa, né? Então, ele está gerando superávit, né? Então, gerando superávit, gerando estoque, né? Então, isso não é uma dessa safra, ela vem de algumas safras para cá, né? Então, a gente vem produzindo mais café do que consome. E isso aí vem gerando o quê? Excedentes. Esses excedentes vêm gerando estoque e não à toa o mercado nos últimos anos, ele vem com uma frequência preocupante, tocando a linha do $1 por libra-peso, né? Então, tocou esse ano, tocou ano passado, tocou em anos anteriores. Então, quer dizer, com uma frequência grande, ele vem batendo nessa linha, que é uma linha perigosa, é uma linha que chama bastante atenção do produto mundial de café, né? Por conta, normalmente, ele bate nesse patamar quando você tem uma sinalização aí de excesso de oferta. E é isso que vem apresentando os números tanto da Organização Internacional de Café, como também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Esses números globais, eles vêm mostrando isso, né? E também se explica aí por conta desse excesso aí de produção, né? Então, enfim, quem que seria aí, dentro desse cenário, o que explica esse crescimento da produção além do consumo? A gente vem de um processo, aí, principalmente dos 3 grandes produtores mundiais de café, vem num processo de recuperação dos preços da produção, né? O Brasil aí passou por um processo de rejuvenescimento do seu parque cafeeiro, né? Então, lavouras mais novas têm produtividade mais alta, então isso aí explica muito por que você tem essa produção crescente. Você teve também recentemente a Colômbia, que passou por um processo de renovação do seu parque cafeeiro, né? Ela ficou alguns anos com produção muito baixa e agora ela está produzindo aí acima de 14 mil de sacas. E você tem o Vietnã, né? O Vietnã que, enfim, bateu o patamar de 30 milhões de sacas produzido, né? Então, isso tudo explica esse crescimento da produção. E a produção cresceu mais rápido do que o consumo. Isso aí leva o desequilíbrio, leva o superávit, né? E daí explica aí por que o mercado, primeiro, ele bate com frequência naquele patamar e tem dificuldade de segurar ganhos, uma recuperação dos preços mais consistentes no mercado internacional. Gil, falando agora sobre uma questão interessante que existe entre essa variação de preço do Arábica, né? A bolsa que é balizado pela Bolsa de Nova York, e o Conilon, que é o Robusta, balizado pela Bolsa de Londres. Inclusive, destaque na tua última publicação semanal, que nossos assinantes podem conferir. Nós tivemos em Nova York essa queda em outubro de 5,9% do Arábica, mas o Robusta em Londres, uma alta de 1,5% no mês. O Robusta em Londres vem bem melhor sustentado, digamos assim, em relação ao Arábica. A que se deve isso, Gil? Essa é uma tendência dessa temporada, porque, primeiro, esse ano, a produção de Arábica ela é maior que a produção de Robusta. Teve anos anteriores que teve mais Robusta do que a Arábica. Quer dizer, se produz mais Arábica que Robusta, mas houve um ganho relativo do Arábica em anos anteriores. Nesse ano, o Robusta ele tem uma produção menor e o do Arábica maior. O do Arábica maior principalmente por conta dessa produção do Brasil, né? Essa produção de Arábica brasileira grande, essa produção recorde do Brasil, ela puxa a produção de Arábica mundial, né? E daí você teve uma produção menor de Robusta. Isso leva ao quê? A um realinhamento dos preços. Então, você tinha o Robusta relativamente mais barato do que o Arábica. É natural que se você tenha menos oferta de Robusta,
ele procure um realinhamento, uma busca aí de uma valorização relativa em relação à Arábica. Isso está acontecendo, a gente já vê isso se comparar as duas bolsas, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres, né? Você vê que a recuperação do preço do Robusta, ele procura uma aproximação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, se o mercado de café sobe, o Robusta sobe mais que o Arábica. Se o mercado de café cai, o Arábica cai mais que o Robusta. É essa reaproximação. E agora, recentemente, um fator que explica esse descolamento aí nos últimos dias é essa questão do tufão que está passando no Vietnã, né? Então, esse excesso de chuva, volume muito grande de chuva, no mínimo deve atrasar a colheita, atrasa todo o processo de logística de oferta desse café, mas também pode afetar a qualidade, pode afetar a produtividade. Então, quer dizer, a produção do Vietnã está em xeque. Em cima disso, você tem uma proteção e explica essa valorização recente dos últimos dias aí do Robusta no mercado internacional em relação ao Arábica. O nosso Conilon aqui também conseguiu descolar. Ele recuperou a linha dos R$400 lá no Espírito Santo, está 405, 410, ou enfim, também vem influenciando o preço aqui interno dessa descrição. Beleza, Gil. A gente lembra quem está nos assistindo que pode fazer perguntas e comentários diretamente pelo chat da nossa live no Instagram. Gil, vamos falar um pouquinho sobre a produção, então, que nesse ano nós temos a estimativa de safras e mercado, que é bom dizer que foi feita antes do começo da colheita, produção estimada em patamar recorde de 68,1 milhões de sacas de 60 quilos. Gil, adiante aí vai ter uma revisão nesse número de safra, né? E para qual lado vai? Vai para mais, vai para menos? O que a gente pode falar dessa safra que foi recorde e que o produtor esse ano teve, além dessa safra recorde, contou com o dólar contribuindo aí a ter preços bons, né? É verdade, Alessandro. O que a gente... o que a gente monitorou, acompanhou durante esse período de colheita? Primeiro ponto, a questão do Conilon no Espírito Santo. Realmente, a produção do Conilon no Espírito Santo está indicando ficar abaixo do que estava se imaginando inicialmente. Então, quer dizer, então, no Conilon, isso também ajuda a entender por que você teve um movimento de recuperação interno do preço do Conilon. Não é só por conta dessa recuperação externa, mas internamente você também teve essa melhora nos preços, porque você teve uma produção menor do que estava esperando, e além disso, você teve exportação acima do que estava esperando, porque o dólar viabilizou aí a exportação do nosso Conilon. Daí a ideia, a princípio, era que, em cima disso, você teria uma produção menor, né? Uma produção menor do Brasil esse ano, ia corrigir para baixo. Mas o que a gente está percebendo, e daí olhando o Arábica e algumas regiões importantes de produção, como o sul de Minas, como Mogiana, né? Como região das matas de Minas, a gente está vendo que a resposta produtiva, ela foi melhor. O resultado final ali surpreendeu positivamente os produtores. Ou seja, o que eu quero dizer que nessas regiões a gente está tendo uma surpresa positiva, uma produção acima do esperado, né? E dentro disso, né, está pendendo mais para uma produção de arábica maior, quer dizer, uma correção positiva do arábica do que uma correção negativa do conilon. Então, a princípio, você imagina aí que a safra do Brasil esse ano vai ser maior do que se tinha preliminarmente imaginado. Trades já estão revisando seus números para cima, né? Então, já estão trabalhando aí, falando acima de 70 milhões novamente, daí 72, enfim, tem números aí acima desse patamar que já vem sendo trabalhado no mercado por conta justamente dessa surpresa positiva na produção do arábica, né? E, de certa forma, dois fatores que ajudam a amarrar um pouquinho essa ideia é o fluxo pesado, né, que a gente teve agora em setembro, aí, com quase 4 milhões de sacas exportadas, e a projeção de embarques ainda pesados em outubro, novembro, dezembro, enfim. E, além disso, um outro fator é a questão dos armazéns lotados, né? Isso aí também é um outro fator que vai contribuindo para amarrar essa leitura de uma safra acima do esperado esse ano no Brasil. E daí isso aí também é um fator que ajuda a jogar o preço para baixo lá em Nova York, no curto prazo. Tá certo. Aproveitar que temos uma pergunta do Elton. Gil, olha só, muitos produtores fizeram trava abaixo de R$600 a saca no ano passado,
e venderam acima desse preço em setembro. Então, a dica é travar somente o custo de produção? Depende muito, porque é o seguinte, se, a tomada da decisão para você fazer uma negociação a termo, que é essa negociação que você faz antecipadamente para entregar, é a questão da tua margem. Né? Então, quer dizer, o que você tem, qual que é o teu primeiro ponto de decisão para ver se você está tomando uma boa decisão e fazer uma venda antecipada? O teu custo. Né? Você tem em cima desse custo, você pega um preço. Né? Esse preço que você está olhando ali, esse preço que está te ofertando, em cima do teu custo, vai te dar a tua margem, que é basicamente a margem é a diferença entre a receita e o preço que estão pagando pelo teu café e o teu custo. Né? Então, é esse intervalo que vai servir de definição para você se é um bom ou um mau momento para você fazer isso. Né? A ideia é o seguinte, né? Você, lógico que dentro de um cenário que o mercado estava subindo, né, e ele chegou a R$600, trabalhar dentro de uma curva você vai escalonando, quer dizer, então, se o mercado está subindo, você vai fazendo gradativamente enquanto esse mercado está subindo, então, você não perde a oportunidade de proteger a tua margem e vai tentando trabalhar na curva para ver até onde que ela vai, né, porque você não sabe até onde ele vai subir. Mas o importante, acho que o mais importante dessa pergunta é o que fazer antes e o que fazer depois é a tua proteção de margem. Enquanto você quer proteger a tua margem naquele ano. E daí depende do perfil de cada um. Tem um produtor que é mais avesso ao risco, que quer proteger uma margem maior, então ele vai fazer um percentual máximo de proteção da tua margem antes da chegada da safra, e vai ter aquele outro que vai arriscar mais, né? Que vai fazer menos esperando uma recuperação pós-safra, né? Ou durante a safra, enfim, esperando aí um repique maior de preço para frente. Isso depende muito do perfil de cada um. Mas eu diria que a tomada de decisão, ela não é em cima de preço, mas em cima de margem. Principalmente em cima de margem. Né? E em cima disso, lógico, quanto mais você chegar na safra protegido, menos vai estar vulnerável à venda. Né? Então, quer dizer, o que é chegar protegido na safra? É não ter que vender café na entrada da safra para fazer caixa para cobrir as despesas de colheita, por exemplo. Né? Se chegar mais calçado na safra, fica mais tranquilo para você administrar teu fluxo comercial nos meses que antecede, para ver se aproveita ali alguma volatilidade pelo mercado de clima ou pelo câmbio, né? Alguma subida de preço na entrada da safra ou pós-safra. Então, quer dizer, isso que você tem que levar em conta para ver que percentual você faz antecipadamente. A questão da margem e a questão de posição, qual a posição que vai estar tranquila para você chegar na safra e não ter o quê? Não ficar refém do mercado. O que é ficar refém do mercado? Na entrada da safra você tem que vender a que preço eles estiverem te pagando. Né? Isso é ficar refém do mercado. Então, quer dizer, a tua estratégia comercial tem que levar em conta essas duas variáveis. Você ficar menos vulnerável à necessidade de venda. E outro fator é que você proteja a tua margem. Né? Então, quer dizer, pensar em margem, não em preço, e trabalhar em blocos para não ficar vulnerável a uma necessidade de venda normalmente, num período ruim. Normalmente, a entrada de safra, a exceção desse ano, a entrada de safra é um período em que os preços caem. Né? Esse ano não caiu porque a gente teve o dólar que subiu. Né? Tá certo. Gil, bom, tem comentário do Café Especial Brunelli, destacando a boa pergunta do Elton e comentando que houve, inclusive, pressão para fazer essas negociações. Mas, Gil, e também aproveitando agora essa pergunta, a gente acompanhou ao longo dessa colheita e dessa temporada um ritmo avançado durante muitos momentos desde o começo, né? Na comercialização brasileira, o produtor aproveitou, principalmente quando o preço chegou a R$600 a saca do Arábica, né, soube dosar, que não foi fácil com uma safra de tanto volume, mas agora o mercado está bem mais caro esse ano, né, e deu uma reduzida interessante no ritmo de negócios em setembro e agora também em outubro, e o que é interessante é que mesmo com essa redução, né, e com armazéns cheios, lotados, dificuldade de transporte, mesmo com tudo isso, as exportações continuam muito fortes. Né? Então, a pergunta que eu emendo na do Elton é sobre esse ritmo de comercialização e se a tendência é o produtor levar dessa forma aí mais cadenciada até a entrada da próxima safra. Olha, Alessandro, esse ano a gente já está aí com até o nosso último levantamento, que foi no começo de outubro, ele estava com mais de 60% vendido da safra, quer dizer, ele estava aí... O normal, média, seria em torno de 50%, ele estava com mais de 60% vendido da safra atual, disponível, desse café disponível.
A tendência agora é que, como o preço caiu, deu uma recuada, e o produtor está bem vendido e está bem capitalizado, né, porque ele vendeu num patamar mais alto, como você falou, teve produtor que vendeu acima de R$600 para esses cafés melhores, né? Então, é que ele cadencie mais essa venda. Então, ele vai fracionar mais essa venda, vai trabalhar de uma forma mais dosada essa venda. Então, o ritmo de comercialização tende a cair. Essa é uma estratégia interessante. Por que é interessante? Daí a gente já vai começar a amarrar com a próxima safra, né? Até agora, a gente está vendo esse movimento ainda em cima do quê? Dessa safra 2020, né? Dessa safra 2020, dessa pressão de oferta, dessa questão aí de dólar alto, dessa questão da chegada dos nossos concorrentes, né? De uma revisão para cima nos números de produção do Brasil, que as três estão fazendo, e o mercado lá fora está comprando isso, né? Mas a gente tem que olhar o seguinte, daqui para frente, você vai saindo desse período de safra, a gente vai começar a olhar para 2021. 2021, esquecendo o problema climático, só pensando na alternância de carga por conta do Arábica, a gente vai ter uma safra menor, porque a gente teve uma safra recorde esse ano. Então isso estressa a planta e você tem uma safra menor no ano que vem. Além disso, você tem o quê? Você tem uma questão, o primeiro semestre de chuva abaixo do normal, um déficit hídrico elevado durante o primeiro semestre, você teve atraso na chegada da chuva, você teve a questão de temperatura muito alta em setembro, né? Anormal para o período do ano. Isso tudo tende a levar a sequelas produtivas para frente, né? Lógico, o primeiro impacto que se tem com o retorno das chuvas é positivo, porque o quê? A planta está estressada, vem a chuva, aquilo lá revigora. Então, quer dizer, o primeiro aspecto, a primeira leitura é uma leitura extremamente positiva da lavoura. Então, quer dizer, isso aí quebra um pouquinho aquele pessimismo e ajuda até a criar um certo otimismo. Mas o que vai definir se essa chuva que veio agora vai ser a resposta que a planta vai dar. E ela não vai dizer isso agora de momento, vai ter que esperar um pouquinho, né? Então, é uma safra arriscada, porque ela já seria menor e ela começou ruim, né? Então, isso tudo leva o quê? Ao produtor que já está bem capitalizado, já vendeu bastante da safra 20, ele trabalhar de uma forma ainda mais dosada, esperando para ver o que essa safra 21 vai dizer para ele, vai trazer para ele, né? Então, e isso é importante. Isso vai servir de referência para esse fluxo no disponível e também para o fluxo de venda para a safra futura, né? A gente tem aí venda de safra futura nas regiões mais tradicionais, venda aí de 25%, 30%, até 40% em média vendido. Quando eu falo regiões mais tradicionais de venda, eu estou falando de Cerrado, estou falando de sul de Minas, Mogiana, até um pouco na região das Matas, que não é muito tradicional, mas está vendendo também. Então, quer dizer, você teve, por quê? Por causa desse dólar alto, por conta do repique de Nova York, você teve muita venda para 21, para 22. Hoje você tem oferta até para 23 de café aqui no Brasil. A tendência, como você fez uma venda acelerada e agora você tem o quê? O preço caiu, o patamar de preço caiu, e além disso, dúvida grande em relação à safra 21, é natural que também esse fluxo de venda com a safra futura, não só disponível, como também da safra futura, ele fique mais lento e mais gradual, esperando aí alguma melhora nos preços, quer dizer, e a curva de preço, ela sinaliza isso, né? Primeiro, a curva de preço está me indicando que no curto prazo, o que pesa é o quê? Safra 2020. Mas no longo prazo pesa a safra 21. Então você tem uma safra 20 acima do esperado, isso pesa no mercado, mais uma safra 21 menor. Então, quer dizer, esse balanço da curva do preço ajuda o produtor a acreditar que ele pode ter um melhor preço em dólares para frente. Eu falo em dólar porque depende do câmbio também na formação de preço. Mas é isso que ele está olhando, isso aí vai marcar a comercialização e ela tende a ser mais cadenciada daqui para frente por conta disso. Bom, então já boa parte, eu acho, da pergunta do Elton foi respondida, mas só para colocar a pergunta dele, o que pode ser acrescentado, Gil. O Elton perguntou se você acredita que devido à seca que estamos sofrendo nas lavouras, após o escoamento dessa safra atual, a gente pode ter uma novidade de preços mais altos? Olha, Elton, sim, pode. Para frente, sim. A gente ainda está sob a pressão da safra 20, pressão de câmbio, pressão de concorrentes, né? Mas pode sim. Pode sim para frente por conta disso, porque é um novo ciclo,
né? E esse novo ciclo que se aponta menos oferta de café, principalmente aqui do Brasil. Né? É uma situação problemática que o mercado ainda não precificou isso. Ele tentou precificar há um tempo atrás, daí voltou a se aproximar da linha de $1 por libra peso, então ele não está precificado. A questão das chuvas, aí ela pode trazer um momento aí de incerteza, quer dizer, você traz a chuva, você traz de certeza não, de otimismo produtivo que pode tirar um pouquinho do peso dessa correção, e daí a gente vai ter que ver qual que é a resposta da planta. Então, quer dizer, tem sim espaço para o preço subir para frente, sim, em dólares, no mercado internacional. Daí, em reais, vai depender do câmbio. Né? Não adianta também subir em Nova York um monte e o dólar despencar, cair abaixo de 5 aqui. Pode ser que um compre esse outro, e em reais o preço fique elas por elas. Né? Mas quando a gente está apontando em preço de café, a gente está pensando em preço em dólar. Certo, Gilmar. E qual a tua opinião, Gil? A gente sabe que depois que houver uma vacina, que as coisas voltarem um pouquinho mais próximo do normal, a tendência é do dólar dar uma arrefecida, né? Tu acredita que esse movimento vai ser muito brusco, vai ser suave ao longo de 2021, à medida que chegue uma vacina? Olha, Alessandro, enfim, essa é a pergunta do milhão, né? Enfim, para você apostar no câmbio e ganhar dinheiro na movimentação do câmbio aí, né? Depende, a vacina é a referência. Então, quando você tiver uma vacina, você começa a ter uma abertura mais forte dos mercados, que você tira o problema Covid-19, a princípio. Né? Então, quer dizer, já não faz mais parte da composição dos cenários da Covid-19. A recuperação de cada segmento vai depender de cada país, vai depender, né? Vai depender como ele vai sair, porque todos os países, de uma forma geral, eles vão sair fragilizados porque estão gastando para você fazer, de forma suavizar o efeito da pandemia. Né? Uns vão sair mais rápido, outros vão sair mais devagar, outros vão sofrer um pouquinho mais para sair. Né? Mas, de uma forma geral, a questão da vacina, ela joga o preço do dólar para baixo. Isso em termos internacionais. Né? Daí mas só que o câmbio tem parte nessa alta do dólar que não é externo, é interno. E interno, a gente entra na questão da fragilidade fiscal do Brasil. Né? E daí a gente olha para 2021 e também para 2022. Né? Como é que vai ser? Você tem duas variáveis aí que ajudam a entender essa questão do câmbio. Primeiro, a questão do aumento dos gastos, né? Da fragilidade fiscal. Aumentou o gasto, o déficit fiscal do Brasil aumentou, né? E existe o risco dele continuar crescendo em 2021. É a questão aí do teto dos gastos. Né? Isso tudo está no radar do investidor, isso também está no radar do câmbio. E outro fator é a questão das reformas. Né? A gente teve aí parou as reformas, principalmente nesse segundo semestre. Como é que elas vão ser retomadas? Né? E aí dentro de um cenário que a gente tem eleição esse ano, e depois em 2022 a gente tem eleição de novo. Então, quer dizer, isso tudo pesa e pode suavizar um efeito de uma queda maior no dólar para o ano que vem. Né? Mas se a gente pensar, digamos, olha só, se a gente pegar hoje, o dólar bateu em 5,80. Se o dólar cair para 5, é um dólar alto. No começo do ano ele estava 4. Ainda é um dólar alto, mas 80 centavos, se tirar 80 centavos da formação do preço do café no mercado interno, 80 centavos de dólar da formação, é uma queda significativa. Quer dizer, Nova York tem que andar bastante para compensar essa queda do dólar. Entendeu? É verdade. Bom, Gil, falando sobre nosso serviço, essas análises do Gil, não só do café, mas também do câmbio, você pode conferir no nosso site, safras.com.br. Também peça uma demonstração da plataforma de Safras, um produto maravilhoso que está no mercado e que reúne as principais informações sobre o mercado agropecuário. No site vocês também podem conferir a agenda de cursos online de Safras ministrados por nossos consultores. Gil, estamos chegando perto do fim da nossa live e o que a gente pode dizer para o produtor, o que a gente pode dizer para o mercado em linhas gerais de qual o comportamento melhor para ele tomar diante desse cenário atual e o que a gente pode ver adiante no mercado, além de toda a volatilidade? Mercado, se a gente pegar olhando o café
é interessante ele prestar atenção nessa curva de preços. Eu acho que é uma referência interessante para ele desenhar a estratégia comercial, tanto desse restante de safra 20, como também o desenho da estratégia comercial dele para 21, essa questão de você ter uma safra grande pesando no mercado hoje e sufocando, não deixando ele reagir, e ao mesmo tempo você espera que você tenha essa pressão diminua com o passar do tempo, que você vai estar olhando para 2021, você vai ter menos oferta de café, principalmente do Brasil, né? E o Brasil é o que direciona essa oferta mundial. Além disso, você tem uma perspectiva de retomada da economia, isso aí alivia e traz aí um otimismo que também influencia os preços de uma forma geral. Então, quer dizer, prestar atenção nessa curva, né? E daí, dentro dessa leitura, para você desenhar a tua estratégia, pensa bem na tua safra, tua tomada individual de decisão, ou seja, minha safra, como é que ela está andando a safra 21? Se ela está indo bem, se ela está indo ruim, se ela está indo bem ou mal, perdão, né? O que eu já fiz de posição, como é que eu estou protegido, como é que eu não estou protegido, e em cima disso começa a desenhar a tua estratégia pessoal. Então, dentro de uma linha geral, em que você tem uma perspectiva de crescimento, de melhora do preço em dólares, e você tem o risco cambial, né? Eu diria que, a princípio, o dólar tende a ficar um pouco mais sustentado, principalmente esse ano, começo do ano que vem, até você ter uma vacina, acho que ela deve demorar um pouquinho mais, né? E depois a questão também desses ajustes pós-vacina, pós-pandemia dos mercados, isso aí segura um pouquinho mais o dólar. Dentro disso, como é que você vai desenhar a tua estratégia geral? E daí você particulariza ela com a questão da defesa de margem, né? Eu acho que isso é importante, o produtor estar ciente disso, monitorar e ir ajustando, né? Porque a gente os próximos meses aí vão ser de definição da próxima safra brasileira, né? Então, quer dizer, não precisa, tem que chover, tem que continuar essa chuva, porque precisa de regularidade de chuva, vem florada, tem o pós-florada, e depois a gente tem a granação no começo do ano que vem. No começo do ano que vem está definido o Laninha, qual vai ser o efeito disso? Pode ser que tenha algum efeito ou não nas áreas de café. Então, quer dizer, tudo isso é importante ele monitorar, porque a safra 21 é uma safra de risco, então você tem potencial de melhora do preço. Dentro disso, desenha a tua estratégia comercial, fraciona para aproveitar a curva, trabalha de uma forma mais... quando eu falo em fracionar lotes, é trabalhar de uma forma mais dosada, né? Não tão agressiva que a gente viu anteriormente, né? E daí, para com isso, conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado pode oferecer ainda para frente. Dá tempo ainda de responder uma última pergunta do Wilton. Gil, você já teria alguma ideia do tamanho da próxima safra 2021-22? Hilton, boa pergunta, Hilton, boa pergunta. Bom, ninguém tem ainda, porque as floradas ainda, né, a segunda florada está acontecendo, né? Então a gente não tem ainda essa referência. Mas diria para você que um patamar de referência de produção é 60 milhões de sacas. Se a gente pegar 60 milhões de sacas, é uma safra insuficiente aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente consome internamente 23 e nos últimos anos vem exportando 40. Né? Se a gente produzir 60 e consumir 23, só sobra 37 para exportar. Quer dizer, é justinho, é pouco. Um pouco antes das chuvas, por isso que agora estou esperando a resposta das plantas em relação à chuva, um pouco antes da chuva, conversando com alguns em regiões produtoras, alguns traders, algumas indústrias, eles estavam me indicando que essa safra do ano que vem, ela poderia ficar abaixo dos 60 milhões. Se 60 milhões já é insuficiente, imagina uma safra abaixo. E tinha gente trabalhando bem abaixo dos 60 milhões para o ano que vem. Entendeu? Essa seria uma referência. Eu acho que isso aí, quanto mais se distanciar dos 60 milhões, mais potencial de alta de preços você tem para o ano que vem. Entendeu? Entendeu? Então, a ideia, lógico, eu peguei num momento em que a lavoura estava sem chuva por muito de tempo, você tinha uma temperatura alta, ela estava muito... o visual dela estava muito negativo. Né? Então, muita gente falou, olha, vai ser bem abaixo dos 60 milhões, enfim. Agora veio a chuva. Eu quero conversar com o pessoal para ver agora, do pós-chuva, o que essa planta respondeu. Se ela respondeu positivamente, se a resposta é positiva, que dá para a gente pensar numa safra um pouco melhor do que tinha anteriormente, ou não. Só essa chuva serviu só para você limitar perdas. Quer dizer, aquele cenário que a gente viu anteriormente, ele deve se confirmar. Mas usa como referência 60 milhões e a ideia inicial antes da chuva é que ia ficar abaixo desses 60 milhões. Que é um tom baixo. Tá certo, Gil. Tá certo. Por mais que
que uma safra, a safra brasileira, por exemplo, 70 milhões de sacas agora, esse ano agora, que colhemos, exportando 40, 45 milhões e consumindo 23, 24 milhões de sacas, mesmo assim não sobra muita coisa, né? Exato. Bom, Gil, agradecendo a essa conversa a ti, agradeço a presença de todos aqui na nossa live, mando um abraço especial aos nossos colegas da Agência Safras, jornalistas, o Dylan, o Fábio, o Rodrigo, o Arno, o Gabriel, também a ajuda do Luiz Paulo, do Carlos, um abraço também. E no nome deles eu agradeço a toda a nossa equipe de Safras e Mercado, ao nosso grupo CMA, que temos feito um trabalho para dar as melhores informações aos nossos assinantes em meio a toda essa pandemia que a gente viveu até aqui nesse ano. Muito obrigado, Gil, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alessandro. Até uma próxima oportunidade, que espero que seja logo. Um abraço a todos. Obrigado pela live. Foi muito boa. Abraço.